Amada igreja, paz do Senhor. Bom estar aqui pela segunda vez. Estive aqui em janeiro. Quem estava aqui em janeiro? Olha, tem uns 3 remanescentes aí que estavam em janeiro. Vai lá. E eu estou de novo no Rio, esse rio que se vir aqui se apaixona. Confesso para os irmãos que eu tinha preconceito com o rio. Eu viajava em muitos lugares, mas o rio, eu não queria vir no rio. A Ariela queria vir no rio, e eu não queria vir no rio. Mas um dia eu comprei uma passagem para vir numa convenção da nossa igreja. Aí veio a pandemia e encerrou a convenção, e essa passagem ficou lá. E para a gente não perder, a gente resolveu vir naquele janeiro. E aí conheci esse amado pastor, já conheci o pastor Jaime, nos encontramos, estive aqui ministrando uma quarta-feira também, não foi? E foi uma bênção. E agora eu estou de férias com as crianças, né? Os meninos ficaram em casa. Meu filho fez 15 anos ontem. Não, eu queria conhecer o Rio. Eu tenho um filho de 15, uma menina de 10. Eles cansaram, porque hoje nós fomos em Niterói com a pastora Luciene, né? O nome dela? Luciene. E foi assim, o dia todo andando, e eles ficaram em casa. Ficaram no hotel. Mas, irmãos, quero agradecer meu amado pastor Charley, é isso? É isso mesmo? O pastor Francisco me explicou bem o seu nome, lá de Manaus. Todos os irmãos que estão aqui, minha esposa Ariela, que está me acompanhando nessa trajetória, ela é de Goiás, eu sou do Acre, e hoje nós moramos em Goiás. Fui casar com a goiana e tive que mudar para Goiás. Não foi fácil. O piquilé é muito forte em Goiás, né? E eu sou do Acre, nasci no Acre, vim em 99 para Goiânia fazer seminário e conheci ela, casamos, voltamos para o Acre, moramos um tempo no Acre, moramos em Rondônia, moramos em Manaus. E agora estamos em Goiás, definitivamente assumimos uma obra lá, uma igreja maravilhosa, uma igreja linda, que a gente sai assim, mas tem saudades. E estamos muito felizes na obra de Deus. A obra de Deus às vezes é dolorosa, mas é muito gratificante. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto de Lucas capítulo 5, verso 12. O pastor Charley falou que hoje ele está numa iminência de falar sobre os milagres de Jesus, sobre as curas de Jesus, sobre tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo todos os dias da nossa vida. E Lucas capítulo 5, versículo 12, ele fala da cura de um leproso. Ele começa o capítulo 5 falando sobre a pesca maravilhosa, que foi também um milagre. Então ele encerra no versículo 11, toda aquela história dos apóstolos que estão decepcionados com a pesca. E ele entra no povoado e encontra esse leproso. Depois dessa cura, ele cura um paralítico. Então, essa cura, esse milagre de Jesus está entre vários milagres. Milagres antes e milagres depois. E o texto começa dizendo o seguinte: e aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, na minha Bíblia fala em um povoado, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, vendo quem? Vendo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, Senhor, se queres, bem pode limpar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: primeiro ele estende a mão, toca e fala: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, Pai querido, nesta quarta-feira, Pai, esta quarta-feira que o Senhor agendou na tua agenda, esse encontro, e eu creio, eu acredito que todos aqueles que estão aqui, eles precisam ouvir esta palavra, e eu te peço a tua misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de mim e faz com que a sua palavra seja falada nesta noite a esses corações muito clara, e que eles saiam daqui entendendo e compreendendo que o Senhor
é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém. Tome o seu assento. Meus irmãos, falar de Jesus é algo impressionante. É por conta de Jesus que você está aqui. Se não fosse Jesus, nem eu, nem você estaríamos aqui. Então, por conta de Jesus, por conta da morte dele, do sacrifício dele e do milagre que ele fez e continua fazendo, é que eu e você temos força, achamos força para a nossa caminhada, crendo na palavra. Crendo na palavra. Então, o que é milagre? O milagre, algumas pessoas veem de muitas maneiras. Tem pessoa que só vê um milagre se for uma coisa extraordinária, uma cura de um câncer, coisas grandes, mas milagres ele também acontece na minha vida, na sua vida, todos os dias. Todos os dias. Então, o encontro que eu tenho com a pessoa que me fala uma palavra de mudança, que muda a minha vida, que transforma a minha vida, também é um milagre. Uma salvação também é um milagre. Então, eu acredito que Deus, o milagre é quando Deus faz com que a tua necessidade se encontre com Cristo através de uma pessoa. E a tua vida é mudada através desse encontro. Isso é um milagre. Quando eu estava lendo essa palavra para vir para cá, nós estamos no que andar aquele mesmo, Maria, que a gente está? No 15º andar, é isso? 15º andar. E eu estou lendo a Bíblia e eu escuto um barulho de briga terrível, terrível. Discussões, e eu estou lendo a Bíblia e eu disse, olha, eu vou descer lá para baixo, que eu quero, a luz do quarto é ruim, eu quero ler mais a Bíblia, e eu vou, lá embaixo tem uma luz melhor. E quando eu saio do meu quarto, que eu vou para o elevador está aberto, e eu encontro uma mulher desesperada, chorando, e eu venho com a Bíblia na mão, desesperada chorando, o filho dela chorando, e o outro filho massacrando ela. E tinha outra pessoa no elevador, parado, quieto, sem falar nada, um homem sem falar nada. Por que eu acho que ele não falava nada? Ele não tinha o que falar. Creio que ele não tinha nada para falar. Então, eu paro e digo, não vou entrar nesse elevador, não vou entrar. Mas o Espírito Santo disse assim, entra no elevador. E eu entrei no elevador e quando eu entrei com a Bíblia na mão, eu fiz questão que ela visse a Bíblia, que eu pus a Bíblia para ela ler, que era uma Bíblia, e ela quando olhou para mim, disse, meu Deus, graças a Deus, você está com a Bíblia, você é crente, me ajuda. E o elevador fechou e começamos a descer, e eu tentei argumentar, o rapaz estava muito alvoroçado, e eu disse em oração, Senhor, me dá uma palavra, faz um milagre aqui, eu vou falar daqui a pouquinho sobre os teus milagres, faz um milagre aqui, me usa aqui, eu preciso ter uma autoridade tua aqui. E quando o elevador desce, que abre, o rapaz disse assim, dá licença de eu sair desse elevador. Ou seja, não me importa, não importa para mim o que está acontecendo, se matem. Eu disse, calma, vamos conversar, eu sou pastor, eu estou saindo daqui para pregar numa igreja, eu vou tirar um tempo para conversar com você. Você é pastor? Sou pastor. Graças a Deus. E fomos nós três para a área da piscina, e eu ia atrás, e eles discutindo, e eu, Espírito, Senhor, dá-me uma palavra aqui, dá-me uma palavra. E quando eu sentei na área da piscina, e ele começou a falar que dois filhos, olha, ele é filho de um homem, eu sou do outro, ele está namorando com outro, e eu sou revoltado porque eu via a minha mãe apanhar do namorado dela. E eu disse, Senhor, dá-me uma palavra aqui. Dá-me uma palavra aqui. Eu disse, rapaz, você pode me ouvir um pouquinho? Isso posso. Olha, eu sou um filho de um casal separado. Nós somos 11 irmãos. Meu pai abandonou minha mãe no último município do Acre. No último município do Acre. E eu fui criado, separado do meu pai, da minha mãe, tinha tudo para estar do jeito que você está. Tudo para estar do jeito que você está. Passei fome, a minha mãe trabalhava pela comida o dia inteiro. Eu calcei o primeiro sapato, eu tinha 14 anos. Eu, com 12 anos, comecei a trabalhar para ajudar a minha mãe a manter a casa na roça, limpando, carregando coisas. E você? Qual é a raiva da sua mãe? Faltou alguma coisa para você?
Não, nunca faltou. E qual é a raiva da sua mãe? Qual é a raiva que você tem tanto raiva da sua mãe? Sabe, irmãos? E começamos a falar e ele não tinha um argumento e ele foi embora. Subiu, vou para o quarto. E aquela mulher ficou chorando, digo, olha, comecei a fazer uma oração com ela e descobri que era desviada da igreja. Eu sou de pastor, eu sou desviado da Assembleia de Deus. Eu sou desviado. Nada deu certo na minha vida. O meu filho ontem está fazendo 15 anos ontem. Eu tentei fazer um encontro com os dois para que nós comemorássemos os 15 anos do meu mais novo. Eu digo, olha, você está comemorando diferente. Ontem meu filho fez 15 anos. Eu estava na igreja com ele. Acabamos o culto, viemos, comemos uma pizza, o pastor fez uma oração por ele, fomos para casa. Você está comemorando o aniversário do seu filho, desviado e tomando cerveja com seu filho. O que você esperava? Você sentou a tarde toda com seu filho, bebendo, os dois bebendo. Que respeito o senhor transmite para ele? E ela começou a chorar, pegou meu zap aqui, eu comecei a passar mensagem, versículo. Isso eu considero um milagre. Eu considero um milagre. Ela me prometeu que quando chegar em Minas, vai procurar uma igreja. Vai procurar uma igreja. E a semana que vem eu vou passar uma mensagem para ela. Procurou uma igreja? E já pensou se ela passar um zap? Procurei uma igreja e me converti. Esse é um milagre. Então nós estamos todo dia nos encontrando com pessoas que possamos ser usados como milagre. E quando eu saio dali, enquanto ela desce, eu vou tomar um cafezinho, começo a conversar com o rapaz, puxa assunto, que eu aprendi com o nosso pastor Jaime, fiz algumas viagens com ele. Irmão, você precisa um dia viajar com aquele homem. Ficamos 4 dias em Manaus, e nós pegamos o Uber para nós jantar, e quando entrou no Uber, era uma moça, e ele começou a puxar conversa. Você congrega onde? E a moça, irmãos, finalizando, ele mandou para o Uber, orou pela mulher, a mulher chorou, aceitou Jesus. Aí, é uma loucura, uma loucura. Meu Deus do céu, eu falei para ela, pelo amor de Deus, eu vou ligar para ela. No hotel que nós ficamos, eu era acostumado a ficar nesse hotel todas as vezes que eu vou para Manaus, vou quase toda semana, todo mês eu vou. E ele ficou comigo 4 dias nesse hotel, pregou para todo mundo do hotel. E quando nós fomos saindo do hotel, as pessoas dizem, pastor, você vai voltar quando? Quando o senhor volta aqui de novo? Eu preciso aprender com esse homem. Então, foi um aprendizado de 4 dias, fizemos essa viagem no Acre, não sei quem foi que viu os vídeos, vocês viram os vídeos, não sei quem viu, mas foi uma benção. Ele pregou lá dentro do mato, deu caixa de som, as pessoas citaram Jesus, ele fez comida, ele pregou para quem precisava pregar, e as pessoas, quando me ligam, que é lá, vizinho de uma propriedade que eu tenho, e eles perguntam, aquele pastor ainda vai vir aqui? Então, isso é milagre, irmão. Um homem com 69 anos de idade, andou de cavalo 4 horas. Nós andamos de avião 4 horas para Rio Branco, depois andamos mais 8 horas de carro para a cidade, chegamos meia-noite, depois pegamos uma caminhonete, fomos até onde não deu mais, depois pegamos um cavalo, andamos mais 4 horas, não deu mais para ir de cavalo, fomos de barco, mas chegamos na igreja. Chegamos na igreja. E quando nós chegamos na igreja, ele disse que ele viu o estado da igreja e disse assim, ele começou a chorar, disse, pastor, eu não sou nada, porque quem estava dirigindo a igreja era uma senhora. E quando ele pegou na mão dela, e ela perguntou para ela assim, a igrejinha pequena de palha, e ele pergunta para ela, qual é a sua maior necessidade aqui? Sem luz, sem energia, sem banheiro, sem nada, nada que você imagine, nada. Ele disse, a nossa maior necessidade é uma caixa de som. Então ele começa a chorar e diz assim, eu vou te dar a caixa de som. E aquela mulher diz assim, graças a Deus, é um milagre. Para aquela mulher, o milagre foi a caixa de som. Então, nós estamos falando de milagre, eu não quero tomar muito tempo, porque eu falo demais, pastor, pelo amor de Deus, vou chegar... Volta o texto para mim. Então, nós estamos falando de milagres. Milagre é isso, é o encontro de uma necessidade com Cristo. Agora, tem pessoas que uma caixa de som não é um milagre, mas para aquela mulher foi um milagre. Para aquela mulher foi um milagre. E eles fizeram um vídeo e não conseguem enviar para mim, para mandar para o pastor Jaime, porque eles não entendem bem, porque 95% das pessoas são analfabetas, não sabem nem assinar o nome. Quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a fazer missões nesse rio, que o pastor Jaime foi, eu andei 3 dias num rio, aí saí do rio, não deu para ir para o mar, acabou o rio, era no divisa do Peru, então eu começo a andar de pé, eu chego numa casa, porque lá é assim, irmão, você sai do mato, já é a casa.
E eu disse, boa tarde. E uma mulher saiu, uma senhora de uns 70 anos, e ela levanta a mão e diz assim, Senhor, muito obrigado, porque tu enviaste uma pessoa para ler a Bíblia para mim. E ela falou, isso é um milagre. Para aquela mulher, o milagre foi eu chegar na casa dela, para que de noite eu lesse a Bíblia várias vezes para ela. Porque eles aceitaram Jesus pelo rádio e não sabiam ler. Agora, à noite, eles cantaram uns 10 a 12 hinos memorizados. E eu pensei, hoje Deus vai me usar aqui, naquele primeiro amor. E eu fui cair na besteira, como diz o criança, de dar a oportunidade para o genro dela ler, dar uma palavra. Ele era analfabeto também, não sabia ler. Ele pediu para eu ler um versículo, eu li o Salmo 22. Ele pediu para eu ler de novo, e ler de novo. E ele pregou 20 minutos em cima dessa leitura. Irmãos, a glória caiu de uma maneira. Eu lembro como fosse hoje. Existia uma irmã lá, eu esqueço o nome dela. Meia-noite foram colocar ela, que eles dormem tudo em rede. Meia-noite levaram ela nos braços para a rede, ela falando em mistério. Isso é milagre. Isso é milagre. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostou-se com o rosto em terra e suplicou para que seja curado, dizendo, se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. O próximo. Jesus estendeu a mão e o tocou, eu quero. Respondeu, seja curado e fique limpo. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Escute só. Nesse tempo, a lepra era algo terrível, vocês sabem. Terrível, é uma doença incurável. Incurável. Diagnosticado com lepra, não tinha mais cura. Não tinha mais cura, não tinha ciência que curasse lepra. Então, na hora que uma pessoa era diagnosticada com lepra, ele tinha na mente, na consciência dele, que a vida acabou. Acabou ali. Agora, voltando para os dias de hoje, quando nós recebemos uma notícia de uma doença incurável, que hoje não é uma lepra, digamos que seja, imagine uma doença aí que tem cura, o câncer. Quando nós recebemos uma notícia que estamos com um tumor maligno, o médico dificilmente ele vai dar essa notícia diretamente para você. Ele vai chamar alguém da família, uma pessoa mais próxima, vai chamar psicólogo do hospital, para que acompanhe essa notícia, porque não é fácil, o mundo desaba. De uma hora para outra você não sente nada, e vai fazer um exame de rotina, e descobre que tem uma doença incurável aos olhos do homem. Então o médico ele prepara a pessoa para dar essa notícia. Não é fácil receber essa notícia. Não é fácil. Olha, você está com câncer. Não, não é assim. Ele chama alguém, prepara todo o ambiente, chama o marido, a esposa, o pai, o filho ou a filha, e dá a notícia de uma maneira que aquela pessoa não tome tanto choque. Então, a partir daquele momento, muitos têm um acompanhamento de um psicólogo e tem o apoio da família. A família fica mais um tanto amorosa, mais cuidadosa, porque a pessoa pode entrar em depressão, pode até tentar tirar a vida. Então, há todo um cuidado. Há todo um cuidado com essa pessoa. Mas nessa época, era diferente, era o oposto. Quando a pessoa nascia uma mancha, e essa mancha não ia embora, ele teria que procurar o sacerdote, para que o sacerdote olhasse, examinasse ele. Então o sacerdote examinava, mandava ele para casa por 7 dias. Com 7 dias ele voltava. Se a mancha não tivesse desaparecido e o sacerdote decidisse que aquilo era uma lepra, não tinha como chamar a esposa, não tinha como chamar o marido, não tinha como chamar um psicólogo para dizer, olha, nós temos uma notícia ruim para dar para o seu marido, a partir de hoje ele precisa de todo cuidado. A partir de hoje ele precisa de mais amor, de mais carinho. Ele precisa de um acompanhamento de um psicólogo, ele precisa do seio da família, ele precisa do apoio da família, porque a notícia que vamos dar para ele é muito triste, ele tá com uma doença incurável, lepra. Não! Em vez disso, era muito cruel. Ele era obrigado, além de receber essa notícia direto, ele era obrigado a abandonar tudo aquilo que poderia dar seu apoio. Ele é obrigado a deixar a sua casa, aonde a sua casa é o lugar onde nós nos sentimos melhor. Dizem que viajar é bom, mas melhor é voltar para casa.
Não é verdade? Você sai de casa para viajar com aquela alegria, quando dá uma semana, quando você pega o avião de volta, parece que é uma alegria de voltar para casa. Então o pessoal fala, olha, viajar é bom, voltar para casa é melhor. Então na hora que você recebe a notícia dessa, o que você quer é ir para casa, para perto dos seus. Mas naquela época era muito diferente, recebia a notícia dessa, não podia voltar mais para casa. No momento que mais precisava, não podia voltar para casa. A partir de hoje, a notícia, Valcemir, você não pode voltar para casa. Você vai morar nas montanhas. E você vai amarrar algumas latas, algumas coisas em você para fazer barulho, para quando você vem andando, as pessoas entenderem que ali veio um leproso. Que ali veio um leproso. Então, era uma vida rachada, tirada no meio. Era uma coisa que fechava o olho em casa e amanhecia morando na rua. Não é fácil, irmão. Não é fácil uma mudança radical. E sem esperança. Porque naquela época nem sabia se existia Jesus. Hoje, quando nós recebemos uma notícia dessa, nós temos uma fé em Cristo, que Ele pode fazer o milagre. Ele pode fazer o milagre. Nós temos o apoio da igreja, o apoio do pastor, e nós buscamos orações, e viemos para a igreja, e clamamos, fazemos campanha, e temos uma esperança que Cristo, a qualquer momento, Ele pode nos curar e fazer o milagre. Mas naquela época não tinha nada disso. O consolo era esperar a morte nas montanhas. De dia, 50 graus, de noite, 0 grau. 0 grau. O interessante é que eles andavam só em grupos, sempre em grupos. Os leprosos estavam sempre em grupo. Mas nessa situação, só um foi estar com Jesus. Só um foi estar com Jesus. Então agora esse homem ele passa a não ter mais aonde morar. A partir daquele dia que ele recebe aquela notícia que está com lepra, ele não pode mais olhar para os filhos. Ele não pode olhar a esposa. A única coisa que ele pode fazer, talvez no final do dia, vir de longe e olhar só a fumacinha do chaminé. E imaginar, à noite, 0 grau. Lá dentro está confortável. Lá dentro está quente. A minha cama está lá. Os meus filhos estão lá. A minha esposa está lá. Meu Deus, irmão, imagina isso. Eu não quero que você se emocione pensando, mas imagina isso. Imagina você fechando os olhos, de repente, você não tem mais a tua casa, a tua família, e na tua mente, nunca mais eu vou poder vê-lo, nunca mais vou poder tocar, nunca mais vou pôr meu filho no braço, abraçar minha esposa, eu não poder manter o conchego do meu lar, vou viver aqui no meio desse mato, desta serra, dormindo no chão e se alimentando daquilo que jogava. Porque quando as carruagens passavam, e eles estavam na beira do caminho, eles jogavam comida como joga para porcos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é muito difícil. Mas quando Jesus chega, quando Jesus aparece, aonde Jesus está, aonde Jesus entra, tem milagre. Tem milagre. E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, tem milagre. Tem milagre. Tem milagre. Só que esse leproso, nesse povoado, a Bíblia diz que Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Se Jesus encontrou, ele não estava fora do caminho. Nem para a direita, nem para a esquerda. Ele estava no caminho de Jesus. E como eu falei agora atrás, um momento atrás, todos os leprosos viviam em grupos. Então, com certeza, houve uma conversa entre eles. Olha, está tendo um Jesus aí, diz que ele cura tudo. E o outro, rapaz, eu vim falar nisso. Eu também vim falar. Vamos lá? Não, nós não tem jeito, não. Nós não tem jeito. É lepra. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Mas um decide se encontrar com Jesus. Um só do grupo decide se encontrar com Jesus. Ter um encontro com Cristo. Um deles rompe aquele momento que eles estão entre eles conversando, com certeza, a Bíblia não fala isso, mas com certeza eles conversaram, porque estavam em grupo. Um rompe esse silêncio, rompe essa falta de fé e diz, olha, eu vou me encontrar com esse Cristo. E o texto diz que quando ele encontrou-se com Jesus, um homem, ele não fez nada, ele não gritou, ele não xingou, a única coisa que ele fez foi se prostrar diante de Jesus. Ele vem no caminho, andando.
de frente com Jesus, e eu sei, não quero entrar nesses méritos, mas eu tenho certeza que foi muito difícil um leproso aproximar-se de Jesus, porque Jesus andava sempre com a multidão, e a multidão, muitas vezes, elas protegiam, não queria que Jesus tocasse ninguém, não queria, ele sempre estava expulsando as pessoas. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Não queria deixar ela tocar, e aquele homem, o pai daquele menino endemoniado, olha, vai-te embora, não perturba o mestre. Então não era fácil chegar perto de Jesus, imagina um leproso. Não quero entrar nesse mérito. Mas ele vem, e a primeira coisa que ele faz é adorar Jesus. Ele não pede nada, ele simplesmente adora. O que é que eu aprendo com isso nesta noite? Há momento na nossa vida, a batalha é tão grande, a lepra é tão grande, que nós não temos força para pedir nada, 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 só adorar. Só adorar. O peso é tão grande das nossas costas, que nós muitas vezes nos ajoelhamos para orar. Nos ajoelhamos para pedir, mas não temos força para pedir nada, nada. É tão grande o fardo, que nós só gememos e adoramos ao Senhor Jesus. Só que é nesse momento de adoração que os céus se manifestam a nosso favor. Que os céus se manifestam a nosso favor. É nesse momento que nós não encontramos força para orar, para buscar. É que o Senhor se manifesta, o céu se manifesta ao nosso favor. Ah, meu irmão e minha irmã, se você pudesse compreender isso nesta noite. Eu sei que a sua luta é grande, mas adore ao Senhor, que vai ter milagre. Adore o Senhor na luta, na dor, que vai ter milagre. Aprenda a adorar o Senhor. Aprenda a honrar o Senhor. E ele prostrou-se com o rosto em terra. Irmãos, imagina isso. Um leproso chega, eu não vou fazer isso, que eu estou quase chegando aos 50 anos e a minha coluna não consegue dobrar. Mas eu tinha muita vontade de fazer isso aqui. Ajoelhar e colocar o rosto em terra. O rosto em terra. Como se fosse uma maior humilhação. Quando nós nos ajoelhamos diante de alguém e curvamos com o rosto em terra, nós estamos reconhecendo que aquela pessoa é grande, muito maior do que nós. É um momento de adoração, de humilhação. Então ele joga com o rosto em terra, prostrou-se o rosto em terra e suplicou para ser curado. Sem levantar o rosto, com o rosto em terra. Imagina essa cena: Senhor, cura-me. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, com o rosto em terra. Faz um milagre, só um milagre nesta lepra. Porque até ali ninguém tinha sido curado de lepra. Era único. Era única. Era um único milagre. Não existia uma história, Jesus, muitas pessoas foram curadas de milagre, de lepra. Não, não existia isso. Mas ele creu que aquele Jesus, que ele ouviu falar, se ele se encontrasse com ele, e clamasse a eles, e se humilhasse diante dele, ele liberava a cura. Ele liberava a cura. E suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser. Irmão, olha que sabedoria desse homem. Ele disse: olha, Senhor, eu reconheço que tu é Deus. Se tu quiser, tu vai me curar. Se tu não quiser, tu continua sendo Jesus. Mas se tu quiser, ele não obrigou Jesus, ele não botou Jesus na parede. Senhor, me cura, eu preciso que tu me cura. Tu tem uma família me esperando em casa. Tu precisa me curar, tu é obrigado a me curar. Não, Senhor, se tu quiseres. Se tu quiseres. Irmão, pergunte para Deus: Senhor, se tu quiser, ele pode fazer esses milagres. Se tu quiser, pode fazer esse milagre. Esse milagre só pertence a ti. E quando Jesus olhou para ele, ele disse assim: eu quero sim. Eu quero sim. Eu quero. Próximo. Aleluia. Próximo. Perdão, volta. Eu já tinha passado, não veio. Jesus estendeu a mão e tocou. Eu quero. Respondeu: seja curado e fique livre. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Irmão, você tem noção que é assim, ó, cair nos pedaços, todo ferido, e Jesus chega: eu quero te curar sim. Na frente daquela multidão. E ele toca sem dar uma palavra. E alguém bate pestana, pisca, e quando abre os olhos, aquele homem está com uma pele de criança.
O milagre feito instantaneamente. No momento da adoração, no momento da súplica, no momento que ele reconhece que Jesus é Jesus, se ele quiser, ele pode curar. Naquele exato momento, Jesus libera aquela cura. Instantaneamente. Sabe, irmãos, a tua cura, o teu milagre, pode acontecer antes do final deste culto. Antes do final deste culto. Antes de você chegar em casa. Ou antes de você acordar pela manhã. Quando o telefone tocar, se é aquele milagre que você espera na sua família, na sua casa. Pode ser. Pode ser. Você acha que aquela irmã estava orando quanto tempo numa caixa de som? Não. Irmã, foi tão emocionante aquele momento, porque eu fechei os olhos e ela falou assim, olha, a minha maior necessidade é uma caixa de som. Aí eu fiquei pensando, quando eu combinei com o pastor Jaime para ir para o Acre, lá em Manaus nós fizemos esse projeto, 4 horas de avião, mais 8 horas de carro até Feijó, mais 3 horas de caminhonete, mais 2 a 3 horas de cavalo, mais 1h30 de barco, até chegar uma mulher que estava orando por uma caixa de som. Por uma caixa de som. O milagre dela era uma caixa de som. Irmão, eu tenho uma pequena fazenda do lado dela e Deus não permitiu dar, eu sou uma pessoa mão aberta. Por que Deus não permitiu dar uma caixa de som para aquela mulher? Por quê? Porque Deus disse, não, quem vai dar é Jaime Soares, lá do Rio de Janeiro. Lá do Rio de Janeiro. Jaime Soares é um pastor que está nas minhas mãos. E vai para onde eu quero. Esse daqui está sempre do lado, com essa necessidade. Eu vou trazer um de longe para dar. Eu quero aumentar a fé desta mulher que está batalhando sozinha aqui. Eu vou mostrar que eu sou um Deus de milagre. Eu sou um Deus de milagre. Aí de repente chegava mais gente e o pastor Jaime ali impressionado, uma pessoa com uma carga lá, um menino na costa, e ele perguntou, você vem de onde? Vem de casa, para o culto, é? Quantas horas andamos? 2 horas para chegar aqui. E mais 2 horas de volta. Aí chega outro e diz, olha, eu andei mais 3 horas para chegar aqui. Nós estamos numa campanha sobre a busca de um milagre. Eles estavam numa campanha há 30 dias em busca do meu milagre. E o milagre daquela mulher era uma caixa de som. E vinha pessoa de 3 horas, 2 horas, e o pastor já começou a chorar e caiu de joelhos. Eu muitas vezes não dava para filmar, porque eu também me emocionava. Eu filmei muita pouca coisa do que aconteceu nessa viagem. Mas quando aquela mulher falou aquilo, ele começa a chorar, porque ele entendeu, eu entendi, que a resposta da oração daquela mulher estava sendo exatamente respondida naquele momento. E aí elas vieram na cidade para comprar essa caixa, eu não conseguia falar para o pastor Jaime muito corrido, eu liguei, estava em São Paulo, e o certo é que ele comprou a caixa, e ela levou. Só que quando ela foi levar a caixa, a estrada lá é muito ruim. Quando chove, não anda nem caminhonete traçado. Até as mulas que nós fomos montadas, tinha hora que elas não conseguiam subir. Não sei se vocês viram esse vídeo. E dá 20 quilômetros de onde deixa o carro para essa igreja, 20 quilômetros. Essa pastora de 50 anos levou essa caixa no ombro até lá. Até lá. No ombro. No ombro. Quando estava cansada, arriava, sentava em cima. E o filho dessa, mãe, deixa essa caixa que quando enxugar mais eu venho com o cavalo. Não. A minha bênção eu vou levar até a minha casa. E levou até a casa dela. Uma mulher de 50 anos de idade. Sozinha na obra. Porque ela lê alguma coisa muito ruim, o marido não lê nada. Então ela está porque ela lê alguma coisa muito pouco. Ela só lê a Bíblia. Ela não consegue ler outra coisa. Milagre, irmão. Deus, esse Deus poderoso que faz milagre aqui na Barra, está fazendo milagre lá no mato. Lá no mato. E por que nós não cremos que esse Deus é um Deus de milagre? É um Deus de milagre. Deus preparou um encontro comigo dentro daquele elevador. Dentro daquele elevador. E quando eu saio do elevador, que falo para aquela mulher que vou tomar um café, o rapaz fala assim, eu não creio em nenhuma religião. Eu falei assim, olha, sobre esse assunto nós vamos começar depois que eu voltar do culto, que eu estou atrasado. Mas daqui a pouco eu volto, vamos conversar sobre isso. Que ele disse, olha, eu não creio em religião nenhuma. Olha, sobre esse negócio, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Fica de pé. Fica de pé. Sabe que esse Deus que vocês servem aqui na Barra da Tijuca, que faz milagre, está fazendo milagre no Brasil inteiro.
O milagre acontece quando você une a tua necessidade com Cristo em fé. Qual é a sua necessidade? Qual é o teu milagre hoje? É grande demais? É coisa pequena. Para aquela mulher dentro do elevador, ela disse que o sonho dela é o filho dela reconhecê-la como mãe e respeitá-la. E eu orei por ela. Eu sei que ela pode receber esse milagre. Para aquela mulher, uma caixa que Deus tirou Jaime Soares daqui do Rio. Pai, dá essa caixa para ela. Você está entendendo isso nesta noite? Como esse Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, tem prazer de fazer milagre na nossa vida. Só que muitas vezes nós desanimamos no meio da caminhada. O meio é muito preocupante. Deus nos promete uma coisa hoje, nós nos alegramos, pulamos, cantamos, acreditamos. Amanhã, nas circunstâncias da vida, nós desanimamos. Deus fala assim, eu vou abrir uma porta de emprego, e grande. Aí quando você chega em casa, daqui a pouco liga o jornal, 14 milhões de desempregados. Parece que você vai na contramão das coisas. Mas quem te prometeu é aquele que é o dono do ouro e da prata. O dólar pode subir, o real pode descer, mas o ouro está sempre em alto. É por isso que ele é o dono do ouro e da prata, irmão. Ah, meu irmão, não desanima disso não. Pelo amor de Deus, não desanima. Te alegra nesta noite. Te regozija no Senhor. Essa tua bênção, esse teu milagre, é coisa pequena para Deus. É muito pequena. Hoje eu estava conversando com a pastora Lucilene, nós passamos um dia conversando, ela dizendo, pastor, eu estou vivendo em um momento que eu vivo na dispensação do Senhor. Se o Senhor fizer, amém. Se não fizer, também amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar. Eu posso orar? Eu quero orar por você. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu creio que Deus não me trouxe aqui para que a minha vinda não é em vão. Eu poderia estar no hotel descansando. Mas o Senhor me trouxe aqui para trazer essas simples palavras, esse testemunho praticamente. Para te dizer que o Deus de milagre, Ele ama fazer milagre. Ele tem prazer em fazer milagre. Ele tem alegria em fazer milagre. Mas para isso precisa você crer e ter uma necessidade de apresentar Cristo em adoração. Que nesse leproso, Senhor, dizer assim, Senhor, se Tu quiser, ainda hoje, Tu pode mudar essa página da minha vida. Se Tu quiser, Pai, ainda hoje, Tu pode dar um giro na chave da minha vida. Ainda hoje Tu pode abrir essa porta, ainda hoje Tu pode falar com esse homem, com essa mulher, ainda hoje Tu pode arrancar essa enfermidade, ainda hoje. Ainda hoje, ainda hoje. Espírito Santo de Deus, Pai amado e Pai querido, eu sei que o Senhor marcou na Tua agenda este momento. Essas pessoas que estão aqui é justamente aquelas que o Senhor preparou para estar aqui nesta noite, Pai. Não despede essas pessoas do jeito que elas entraram, mas que elas saiam daqui com o seu milagre na mão. Espírito Santo de Deus, Deus de milagre, Tu és um Deus de milagre. Eu tenho visto milagre na minha vida todos os dias, eu tenho visto milagre. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui, Pai, da onde eu vim, da onde eu saí. Eu nasci no meio daquele mato e o Senhor teve misericórdia e foi fazendo milagre atrás do outro na minha vida, Pai. Todos os dias eu vejo milagre na minha vida. Se o Senhor não fizer mais nenhum milagre daqui para frente, eu te servirei só pelos milagres que o Senhor já fez até hoje na minha vida, Pai. Resolve o problema dessa irmã, resolve o problema deste homem, dessa doença, essa enfermidade, essa próstata inflamada, que talvez ele nem saiba ainda, esse ovário inflamado. Ah, meu Deus, não permita que essa mulher passe pela mesa da cirurgia. Faz uma cirurgia hoje em nome de Jesus Cristo. Faz uma cirurgia nesta mulher em nome de Jesus. Tu és médico dos médicos. Advoga esta causa. Ganha esta causa. Ganha esta causa em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai amado e Pai querido,
Faz um milagre nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita, não permita, não permita que essa mulher passe numa mesa de cirurgia. Não permita, não permita. Faz a cirurgia hoje, Pai. Faz a cirurgia hoje. 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 Toda a enfermidade de trombose seja repreendida em nome de Jesus. Toda dificuldade, papai, do sangue percorrer pelas veias, todo entupimento seja agora desentupida, seja agora, meu Deus, que esse sangue corra livremente, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre. Oh, Espírito Santo de Deus, se conecta com essa pessoa, se conecta com essa pessoa, se conecta com essa pessoa, Espírito Santo. Toca na fé, toca na fé, toca na fé, toca na fé, em nome de Jesus. Essa igreja é missionária em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Deus de mistérios, Deus de poder, Deus de maravilhas, Tu és nosso Deus, Deus de milagres, de curas e sinais, Deus de revelação, nós cremos nos teus milagres. Tu és nosso Deus, e eu te adoro por tudo que Tu és. Tu és Deus de mistérios, Jesus, e eu te exalto por tudo que Tu és. Ele é Deus de milagres, Tu és Deus de milagres,